a uma demanda veicular, que são os veículos que utilizam de hidrogênio, né, que é armazenado em seus tanques, em tanques pressurizados, para alimentar uma célula, né, de combustível, e essa célula converte esse hidrogênio em eletricidade novamente, e isso faz o motor do carro elétrico funcionar, e você se utiliza dessa conversão. E o próprio armazenamento de energia, né, que é utilizado hoje na nossa rede básica, né, do nosso sistema elétrico, também pode ser feito a partir dessa conversão, né, em hidrogênio e armazenado nessas células para poder ser utilizado depois. Então, é uma tecnologia ainda muito nova, né, tem muitos estudos voltados a essa área, principalmente como a gente vai utilizar, né, esse hidrogênio a partir do momento que a gente armazena ele, com as aplicações, os novos produtos que a gente pode estar desenvolvendo com ele. Aí outro tipo de forma de armazenamento que eu trago daquela tabela, que são os volantes de inércia, né, que são esses sistemas, esses motores que através da rotação, né, mecânica, a partir de uma alimentação elétrica, armazena energia cinética, e essa energia pode ser utilizada depois. É muito interessante esse elemento, porque a gente tem vários estudos na área de energia elétrica com ele, por causa da sua rápida entrega de energia, né, a partir da sua aplicação. Então, por exemplo, hoje, no nosso sistema elétrico, a gente sofre muito com as variações. Então, quando você tem uma variação ali na energia que passa pelas linhas de transmissão de forma abrupta, isso pode causar um desbalanço na nossa rede, que pode fazer com que essa energia ela caia. E aí a gente tem os grandes apagões. Um ponto muito interessante desse volante de inércia é a questão dessa rápida entrega da energia. E aí, dentro desse cenário de perturbações, isso pode trazer um equilíbrio novamente para a rede. Mas aí o grande problema que a gente enfrenta é que são elementos que armazenam pouca energia. Então, muito se estuda sobre os volantes de inércia, né? Muitos estudos já foram publicados, mas a aplicação prática dele ainda é muito complicada, exatamente por causa da necessidade de, além de você ter uma entrega de energia rápida para você fazer uma compensação de algum desbalanço, você precisa de muita energia. Então, é um problema, né? A gente precisa alinhar as duas coisas. E, a partir disso, que muito se vem desenvolvendo das tecnologias de armazenamento voltado ao eletroquímico, né? Que são as baterias hoje. Então, foi uma das tecnologias que mais avançou ultimamente, que mais vem sendo utilizadas dentro do setor elétrico, que se utiliza, né, dessas reações químicas exatamente para você poder fazer esse armazenamento, né, essa conversão química elétrica, para você fazer esse armazenamento de energia e entregá-la em um outro dado momento para uma dada aplicação. E aí eu gosto de apresentar como essas aplicações, exatamente essa estabilidade da rede elétrica que a gente precisa hoje. Principalmente porque a gente, com essa inclusão de uma matriz renovável, principalmente de eólica e fotovoltaica, a gente fica muito suscetível a desbalanços na entrega dessa energia por serem energias intermitentes. Meu sistema fotovoltaico ele não gera a todo momento. E meu sistema eólico, ele até pode gerar a todo momento, mas ele não gera da mesma forma. A gente precisa entender como está a dinâmica do vento para ter uma visualização de como essa energia vai ser gerada, mas mesmo assim esse tipo de cálculo tem certos erros atrelados, então a gente não consegue ter uma previsão de 100%. Então, existe esse desbalanço, e esse desbalanço é ruim, porque a nossa demanda, a depender do momento solicitado, ela está sempre alta, ela não fica variando conforme essas gerações. Então, sistema de armazenamento que consegue entregar uma capacidade alta e de forma rápida, hoje, no nosso cenário, né, de rede elétrica, tende a ser uma solução bastante boa, né, para serem aplicadas e a gente tentar percorrer essas situações, né? E aí é muito interessante também, eu trago uma informação legal aqui, que os sistemas hoje renováveis, né, principalmente fotovoltaico e eólico, por ter essa intermitência, a gente não pode considerar eles despacháveis, né, como é o caso das grandes centrais hidrelétricas, que a gente tem esse controle da vazão de água, que
que é entregue, né, aquele gerador para poder fazer essa geração de energia. Mas, assim, com o uso desses sistemas de armazenamento, a gente consegue começar a despachar esse tipo de energia. E aí é muito interessante porque a gente, dentro da nossa área, a gente escuta muito falar sobre a curva do pato. Que a curva do pato, né, é assim, é uma curva que se assemelha a um pato, acho que eu não trouxe aqui nas imagens posteriores, acho que ficaria devendo essas imagens para mostrar para vocês, mas é muito interessante que esse aumento de inserção de renovável provoca uma curva que, ao longo do dia, eu tenho uma baixa demanda e uma alta geração de energia, que ela não é atendida por essa demanda. E é a partir do momento que as horas do meu dia vão passando, eu vou chegando a horas mais à noite, que minha demanda volta a subir, né? A hora que as pessoas estão em casa, a indústria continua funcionando, eu tenho uma necessidade de energia, mas eu não tenho a produção dessa energia. Então, é um problema hoje muito sério, porque a gente depende ainda muito das hidrelétricas, né, que tem esse controle, mas com um aumento da inserção de fontes renováveis, principalmente da geração fotovoltaica e eólica, a gente precisa ter essa flexibilidade em, olha, eu gero no momento que tem baixa necessidade, né, de consumo, mas eu guardo essa energia para um momento em que eu necessite mais desse consumo. E aí eu não desestabilize o meu sistema. Eu consigo entregar isso aos meus consumidores. Então, os sistemas de armazenamento hoje voltados ao armazenamento eletroquímico, né, as baterias, elas têm crescido bastante, elas têm se inserido dentro do nosso cotidiano, né? E uma outra estratégia que a gente pode utilizar para melhorar esse cenário é só a questão dos sistemas híbridos. Os sistemas híbridos nada mais são do que usinas de geração de energia, né, de diferentes tecnologias, seja solar, eólica, hidráulica, térmica, biomassa, né, que se juntam, né, sobre uma única outorga, no caso uma única construção, e sobre um único agente que a gente chama, né, que seria o dono daquela usina, para a produção de energia. E aí o que é que eu ganho com isso? O que a gente chama de complementariedade. A complementariedade nada mais é do que o aproveitamento conjunto dessa geração, em que, ora, por exemplo, a minha geração eólica, eu estou com uma geração elevada, mas a minha fotovoltaica ela está em baixa. E aí, essa minha geração eólica está complementando minha geração solar. E aí, a partir do momento que esse cenário se inverte, né, eu tenho uma maior geração solar, a minha geração eólica ela está em baixa. Então, esse é o grande benefício desses sistemas híbridos, que são a chamada complementariedade. E aí é interessante aqui, é um estudo, né, da própria empresa de pesquisa energética, né, que ela avalia como vai ser o planejamento dessa expansão de geração a partir dessas usinas híbridas, né, principalmente eólica e fotovoltaica, que a gente consegue verificar esse comportamento de complementariedade, onde aqui a gente tem o comportamento, né, do vento em 5 locais diferentes, aqui em azul, e a gente consegue verificar o comportamento da incidência de irradiância, né, ao longo do dia nessas mesmas localidades. E aí que a gente percebe como essas energias podem se complementar. Em hora que uma está com a necessidade do seu recurso primário baixa, a outra está elevada. E aí você consegue fazer a geração de energia, né, devida para atender a sua demanda. E aí, se a gente atrelar isso aos sistemas de armazenamento, que consegue aí também fazer o deslocamento dessas curvas, quando a gente pensa em produção de energia, aí a gente consegue ter uma rede elétrica mais resiliente, a gente consegue ter um atendimento mais assertivo à demanda solicitada, né, principalmente nos horários em que essa geração renovável está baixa. Então, os sistemas híbridos, eles vêm com essa grande aplicação. E a partir disso, a gente também tem diferentes formas de você fazer esse hibridismo desse sistema. Que no caso, a gente se utiliza, né, como eu falei, de conversores para poder fazer a transmissão dessa energia.
muitos dos sistemas renováveis, principalmente quando a gente pensa em fotovoltaico e eólico, a produção da energia é feita que a gente chamou de corrente contínua ou de corrente alternada. Então, você precisa ver essa conversão para poder essa energia ter transmitida. E a partir do momento que eu tenho esse hibridismo, eu tenho diferentes formas de fazer essa configuração dentro da minha usina. Então, eu posso fazer uma configuração que é a mais comum, né? Eu tenho o meu sistema renovável, né? Seja fotovoltaica, seja a minha eólica, seja meu BES, gerando energia, e aí a partir de um dado conversor que transforma essa corrente contínua em corrente alternada, e isso seja transmitido para a minha rede, né, minha rede alternada, e isso possa alimentar a minha carga alternada, né, que a gente pode dizer que são os grandes centros urbanos, ou até uma carga típica, né, uma carga em corrente contínua, que a gente precisa fazer uma outra conversão. Só que aqui, as fontes meio que elas não se conversam. A gente tem a necessidade de ter essa conversão individual por cada fonte, só que a produção de energia conjunta é enxergada de forma individual pela fotovoltaica e pela eólica. E aí a gente também pode ter, né, o sistema de armazenamento, que a gente chama de BES, né, sistema de armazenamento da bateria, para poder fazer esse controle de despacho de potência, né, na produção dessa energia. E aí um outro tipo de configuração que a gente pode ter dentro desses sistemas híbridos são essa configuração onde você conecta esses sistemas em corrente contínua. E aqui você tem uma maior integração na produção de energia e também uma diminuição da perda de energia por essas conversões. Porque aí você se utiliza de menos conversores para poder fazer esse direcionamento, né, da energia da geração até a transmissão para os grandes centros urbanos. E, novamente, quando a gente tem essa sinergia, a gente melhora a estabilidade da rede, a gente melhora a resiliência da rede, principalmente com os efeitos de simultaneidade, a aplicação de sistemas de armazenamento. Então, tudo isso faz com que transmita essa resiliência para a rede. A gente tem uma rede que ela não sofre com perturbações. Então, a gente continua mantendo a entrega de energia, mesmo se ocorra alguma perturbação dentro do sistema, se uma linha de transmissão de extrema importância, né, para o escoamento dessa energia caia, ou então se a gente tem uma perda em algum ponto da nossa rede de um sistema de geração de grande porte. Então, hoje a gente estuda muito a sinergia, né, desses sistemas renováveis, sistemas de armazenamento instalados na rede elétrica, nesse sistema híbrido, pensando nessa melhora da resiliência da rede. E aí, eu trago aqui um panorama geral, né? Esse aqui foi um estudo que a gente aqui, o Cimatec, realizou junto com a Chesf, né, a Eletrobras Chesf. A gente fez um mapeamento de como está o cenário, né, de usinas híbridas, tanto no Brasil como pelo mundo. E é muito interessante aqui a gente verificar que, assim, os sistemas híbridos não são uma novidade, né? Eles já vêm durante muito tempo sendo instalados ao redor do mundo, e principalmente com potências bastante elevadas, né? A gente pode pegar aqui mesmo essa usina aqui na China, né, instalada em 2012, com 100 megawatts de potência instalada a partir de torres eólicas e 40 megawatts de potência instalada a partir de sistemas fotovoltaicos, e também a junção disso com um sistema de armazenamento, né? Então, é um cenário é um cenário bastante conhecido, só que o interessante a gente observar é que quando a gente vai para o Brasil, né, essa tabela traz aqui o reflexo do Brasil, também não é uma novidade, mas a gente verifica que as potências instaladas são menores. Aí, por que isso? Porque aqui no Brasil, muitas aplicações de sistemas híbridos são utilizadas para atender locais em que a rede básica, a rede elétrica básica, ela não chega. Então, são sistemas isolados que a gente chama, o atendimento a sistemas isolados. E aí, o que vem acontecendo, né, é exatamente esses estudos de como esses sistemas híbridos podem ser inseridos, né, da nossa rede elétrica, exatamente para a gente ter um melhor controle, uma melhor estabilidade de geração de energia, né, para atendimento à demanda, né, solicitante.
Então, é algo que vem crescendo durante os anos, é algo que vai crescer ainda. Provavelmente a gente tenha novos sistemas de usina híbrida sendo instalados exatamente para você fazer esse aproveitamento e você garantir essa entrega de energia, né, a demanda solicitada do país. E aí, pessoal, aqui nesses finalmente aqui da minha apresentação, né, eu queria trazer um pouco da vivência que a gente tem, né, relacionados a esses sistemas híbridos, né. Hoje aqui dentro do Cimatec a gente, como eu comentei, né, no início da apresentação, a gente roda um projeto com a Eletrobras Chesf, né, que é a confecção e instalação, né, de uma planta híbrida inteligente. Foi um projeto de 48 meses, né, para a construção de uma planta piloto de geração híbrida aqui na Bahia, em Casa Nova. E ela é uma planta que combina energia eólica, solar e BESS, exatamente para fazer essa geração de energia controlada, né? A gente ter esse controle no despacho. E é muito interessante que essa planta também é alinhada a algoritmos de inteligência artificial para me dizer qual é além de garantir essa estabilidade, me dizer qual é o melhor momento de injetar energia para que o meu detentor dessa planta ganhe dinheiro com isso. Ele injete o valor, ele possa armazenar essa energia em dados horários onde a minha venda dessa energia é baixa e ele injete isso na rede em horários que o valor da minha energia é mais alto. Então, eu estou alinhando aí duas aplicações muito importantes, que é eu garantir a minha estabilidade de entrega de energia, né, a partir do meu BES, que faz esse controle, né, de despacho dessa energia, a questão da minha complementariedade entre o meu sistema eólico fotovoltaico, ao mesmo tempo ali que eu tenho um controle, né, uma inteligência de mercado, que a gente chama, para poder aplicar essas ações de carga e descarga no meu sistema de armazenamento para que eu ganhe um valor, né? Um valor atrelado a isso, um valor maior atrelado a essa aplicação. Então, um projeto aí que é bastante legal, assim, a gente passou por vários cenários, né, de como a gente poderia estar aplicando como a gente poderia estar desenvolvendo a junção desses dois tipos de tecnologia e como a rede, né, dentro do Parque Eólico de Casa Nova, né, que é um parque eólico de propriedade da Chesf, onde essa planta híbrida foi instalada, se comporta a essas variações, né, a esse controle mais fino que a gente aplica ao sistema. E é bem interessante que, assim, traz um laboratório, né, de como o meu sistema, né, minha rede básica pode se comportar quando eu tiver massivos sistemas desses instalados. Então, é um projeto, assim, que visa, junto à Eletrobras, né, a gente entender como vai funcionar as dinâmicas de despacho, de geração e despacho de energia, né, da nossa rede. E aí um outro projeto muito interessante, também voltado a essa questão das usinas híbridas, né, que eu trago aqui para compartilhar um pouco com vocês, é a questão do nosso hub de hidrogênio, né, que a gente vem desenvolvendo em parceria com a Petrogalp, que é a confecção aqui de uma planta híbrida em um dos nossos sites, né, que é o Cimatec Park. É uma planta híbrida eólica e um sistema de armazenamento que visa a produção de hidrogênio. E aí esse hidrogênio, a gente estuda as formas de armazenar esse hidrogênio para ser utilizado depois. A gente utiliza também como esse hidrogênio vai ser utilizado, se vai ser utilizado para a produção de eletricidade novamente, ou se vai ser utilizado para a produção de algum combustível, principalmente voltado à questão dos combustíveis para a aviação. Então, é um projeto que alinha essas duas tecnologias exatamente para a gente ter um controle na produção, né, no despacho dessa energia, ao mesmo tempo que a gente utiliza para avaliar diferentes formas de armazenar essa energia, né, seja pelo sistema de armazenamento ou seja na produção de hidrogênio, e isso possa ser utilizado para aplicações posteriores, né? Bom, pessoal, é isso.
é o que eu trouxe hoje para apresentar para vocês aí um pouco da minha vivência aqui, né, dentro do ambiente do Cimatec, um pouco do que a gente desenvolve aqui, os projetos e esse conhecimento, né, que a gente tem relacionados a vivência aqui, né, na área de energia elétrica, né, e aí eu fico à disposição para tirar dúvidas, comentários e agradeço novamente, né, o convite, né, do professor Abel e da professora Bruna aí para poder estar ministrando essa aula para vocês. Muito obrigado. Excelente aí a palestra, esclarecedora, muito abrangente até, né? Eu particularmente esperava algo mais concentrado e você trouxe um panorama geral da temática. Eu tenho certeza que foi de grande valia.